Eu sei, estou em falta com os taurinos. Me desculpe, o Sol já entrou em Gêmeos e ainda não trouxe aqui a tiragem anual dos taurinos, mas eu estou me redimindo agora, nesse exato momento. Vamos lá? Oi, meu nome é Daniela Santos e nesse canal a gente fala sobre tarô, perfumaria e como a gente pode se organizar na vida de uma forma mais simbólica. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma tiragem que é um recorte da minha tiragem de ano pessoal, que vai servir aí para os taurinos do início do ciclo de touros, que ele se refere ao início do ciclo de touros de 2026 até o próximo início do ciclo em 2027. Então é uma tiragem aí pensando num período de tempo anual. Então essa é uma tiragem que tem aí 5 perguntinhas, né? E eu começo aí, então, tirando 5 cartinhas, uma carta para cada pergunta. Então vamos lá. A primeira pergunta, né, dessa tiragem é: aonde os taurinos devem focar a sua energia aí nesse novo ciclo? E para essa pergunta a gente tirou o 5 de copas, que é essa carta que fala sobre um lugar de desilusão, de sofrimento, de angústia, né? A gente tem uma pessoa aqui olhando para essa água, então olhando para os seus sentimentos. Ela perdeu aqui 3 copas derramadas, mas tem 2 copas aqui que ainda estão inteiras, né? O que essa carta fala? Essa carta fala que sim, às vezes a gente perde algumas coisas, alguns projetos não dão certos, alguns projetos que deram certo durante muito tempo, relacionamentos, situações em que vivemos, né? Eles deram certo, mas eles acabam, né? E em vez de a gente ficar focada só naquilo que perdeu, vamos olhar aqui para o que ainda está de pé, porque ainda a gente tem, né? Então, ao longo desse ano aí, quando você, pessoa de touro, né, passar por algum final de ciclo, vamos sentir isso que precisa sentir, mas vamos tentar colocar a energia no que ainda tá de pé, no que ainda sobrou, no que ainda dá para construir, tá bom? E aí a segunda pergunta é: o que ficou do ano anterior, desse ciclo que acabou, que não foi trabalhado e que precisa ser trabalhado nesse novo ciclo? Para essa pergunta a gente tirou 6 de copas, uma carta que fala exatamente sobre coisas do passado, né? Principalmente coisas ou da nossa infância ou muito ligada à nossa criança interior, naquele um sentimento quase infantil, né? Que a gente não olhou para isso e que agora isso volta frequentemente ali dizendo: olha só, você não olhou para isso, vamos lá, vamos olhar para isso, né? Então, questões aí, relacionamentos, pessoas do passado, né? Coisas que preferiu ignorar, fingir que não existia e agora nesse ano diz: olha só, vamos olhar para isso, vamos trabalhar exatamente, não só ignorar essa questão, né? Então pense aí em questões muito ligadas à infância ou a sentimentos muito ligados à nossa criança interior, sentimentos, questões muito que o nosso comportamento acaba sendo muito infantil perante aquela situação. E aí a terceira pergunta que a gente faz nessa tiragem é: qual será a nossa lição mais importante? Para essa pergunta eu tirei a Justiça. A Justiça é uma carta de arcano maior, então ela tem um peso, né? Ela vai falar sobre equilíbrio, sobre harmonia, sobre a gente ter que lidar com todos os pratinhos. É uma carta também que fala sobre autorresponsabilidade, né? Sobre ajustamento, sobre a necessidade de reajustamentos na nossa vida. A lição mais importante aí para você, taurino, taurina, né, ao longo desse novo ciclo é: como é que você lida quando a balança fica um pouco pesada, né? Com o equilíbrio na sua vida, com a necessidade de equilíbrio na sua vida, você consegue reajustar as coisas com facilidade, né? Você deixa coisas pendendo que já não são mais importantes, que já não fazem mais sentido, que acabam sugando a sua energia de alguma forma, mas que você continua carregando aquilo, né? Sem fazer o reajustamento necessário. Você se responsabiliza pela sua vida, pela energia que você coloca nas coisas
que você precisa colocar, ou você fica culpabilizando os outros sobre, fulano gasta muito do meu tempo, ciclano não vê que eu não dou conta, mas assim, você falou pra essa pessoa que você não dá conta, você falou pra essa pessoa que você já não pode mais, tudo bem, deu, por um tempo funcionou, mas que esse arranjo que vocês tinham já não funciona mais, então ela traz, olha só, vamos se responsabilizar pela nossa vida, ao invés de só culpar os outros. E ela também traz um imperativo que, assim, olha só, tá na hora de olhar pra sua vida e ver o que dá pra tirar, o que precisa reajustar, o que não tá funcionando, né? Porque alguma coisa não tá funcionando. Essa carta é uma carta de ação, né? De, olha, vamos ter ações práticas, né? Pra tentar reharmonizar a vida, porque do jeito que tá, as coisas não estão funcionando. E essa carta vem como lição aí para esse ano. Então, é bom ter em mente, né? Quando as coisas estão pesando, o que você faz? Você consegue dar aquele passo atrás, olhar para tudo que você tem que fazer e criar novas ações, criar novos processos, reajustar a sua rotina? Essa é a lição aí mais importante. E como nem tudo são flores, essa é coisa que vem aí como grande ensinamento, mas para além disso, existem alguns desafios. Então a quarta pergunta que a gente faz é: quais serão os desafios para colocar isso em prática? E para isso a gente tirou a sacerdotisa, o que é bem interessante, né? Porque a gente na pergunta anterior se questionou: você consegue olhar para si? Você tá culpabilizando os outros? Você tem uma carta de autorresponsabilidade, né? E como desafio, a sacerdotisa é exatamente essa carta que fala de uma interiorização, de olhar para si, de confiar na sua intuição, na sua sabedoria interna, né? É uma carta também de pausa. Então, assim, tá sempre fazendo. E pausar. Consegue pausar? Mas é uma pausa de olhar para si, não é uma pausa de ficar vendo Netflix. Nada contra Netflix. É de uma interiorização, de uma imersão em si mesma, né? De uma avaliação, de um olhar para as suas necessidades internas, para a sua sabedoria, para a sua intuição. E eu tô reforçando aqui porque essa carta aqui é uma carta muito interessante aí, mais uma carta de arcano maior, ela vem como desafio, né? Então a gente já sabe que ao longo do ano você vai precisar fazer reajustamentos na sua vida, você vai precisar se autorresponsabilizar pelaquilo que você traz, pelaquilo que você carrega, mas o grande desafio vai ser você olhar para si, você pausar, você olhar para suas questões internas, né? Então, como é que você reajusta, né? Que é a grande lição, se você não consegue olhar para si, se você não consegue ter esse momento de pausa, de internalização da situação em que você se encontra. Uma coisa para se pensar ao longo do próximo ano. E a última pergunta: o que a gente tem a nosso favor? Porque se o desafio tá posto aqui, que é olhar para si, né, a lição que tem que aprender, né, que é com essa carta da justiça, de autorresponsabilidade, alguma coisa tem que ter de bom, né? Alguma coisa tem que ter para se ajudar. E para isso a gente tirou o Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é uma carta muito taurina mesmo, que é uma carta que fala sobre essa capacidade de se mover só quando você tem conhecimento daquilo que vai te auxiliar de alguma forma, né? O cavaleiro no tarô é essa carta de movimento, de se colocar em movimento no mundo, de andar para frente, né? De como é que a gente se move no mundo. Mas o Cavaleiro de Ouros é o único cavaleiro que não está andando, né? Dentro da imagem dele, esse cavalo está parado. E ele está parado por quê? Porque ele está analisando a situação antes de andar. E ele só vai andar na direção que for benéfica para ele de alguma forma. O que me diz que, se você for capaz de fazer essa pausa que a sacerdotisa diz aqui, de olhar para si, de ter esse movimento de introspecção necessária aqui com a carta da sacerdotisa,
você consegue se colocar facilmente na direção daquilo que você precisa, né? Daquilo que você deseja, daquilo que é melhor para você de alguma forma. Então, a partir do momento que você faz esse exercício, essa ação de se reorganizar, de se reestruturar, de olhar para si, de analisar mesmo, né? Tenho isso para fazer, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Existe uma questão aqui com a justiça bem analítica mesmo, né? Bem de fazer conta, de ver o que funciona e o que não funciona. E se você consegue fazer isso, você consegue se mover na melhor direção para você, sem se preocupar se você tá fazendo certo, se não tá. Com uma certa certeza, sabe? De uma confiança em si, na sua capacidade. Né? O Cavaleiro de Ouros, ele tem uma confiança na sua capacidade de discernimento. É um cavaleiro muito prático, muito metódico, né? Que sabe o que quer, né? Que se coloca em direção daquilo que deseja. Mas para isso você precisa analisar, e principalmente porque a gente tem aqui, né? Onde você deve focar, que a gente tirou lá no início do jogo o 5 de copas, não dá pra ficar focando naquilo que se perdeu. É pra frente que se anda, né? E pra isso você tem que olhar para aquilo que ainda tá em pé, daquilo que você ainda é capaz, daquilo que ainda funciona. Às vezes, a gente fica se apegando a coisas porque é tradicional, porque a gente faz há muito tempo, porque a gente acha que se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer, né? E isso às vezes não é verdade, né? A justiça, ela fala que olha só, você é responsável pela sua vida, né? Se ajudar alguém, né? Ou então botar uma coisa, né? De botar todo mundo na frente antes de você, né? E não conseguir dar conta das suas coisas, né? Mas assim, não adianta culpar os outros. Porque fulano não fez. Ai, porque fulano precisa de mim. Ai, porque fulano disse pra fazer. Não, esse jogo é um jogo de autorresponsabilidade. Olha para aquilo que é importante em você, para suas necessidades, para o seu desejo. Talvez coisas que você queria há muito tempo e não fez, né? Porque esse 6 de copas, ele traz essas questões do passado aí. Então, puxa, botei um monte de coisa na minha vida que eu achei que ia torná-la mais prática, mais bem-sucedida. Ou então porque enquanto pessoa adulta eu achava que deveria fazer aquilo. Aí a justiça vem então. Essa é a sua vida mesmo? Vamos nos responsabilizar por aquilo que pela vida que a gente deseja? Talvez aquilo que você queria lá no passado, aquele desejo que muita gente disse que era infantil, talvez é nisso que você deseja, precise focar nesse momento, né? Olhar para essas questões aí, esses desejos quase inocentes, que talvez você tenha colocado de lado porque achou que não era importante, né, para sua vida mais, ou então que não ia funcionar de alguma forma. E aí é um ano, assim, de reajustar, de restabelecer esse equilíbrio na vida, né? Porque às vezes abriu mão de algo que realmente precisava abrir mão, que naquele momento não era a coisa mais importante, mas que agora passa a ser, né? Então, de olhar para essas coisas aí do passado, esses desejos, e ao mesmo tempo que você olha para o passado, você se encaminha para o futuro com consciência, com entendimento daquilo que você deseja. Sem focar naquilo que não funcionou, que ficou perdido, que quebrou. Não. Olha para o futuro, olha para aquilo que vai funcionar, aquilo que ainda está de pé, aquilo que você deseja, para sua intuição. Então é isso aí. Jogo aí para os taurinos. Se você conhece alguma pessoa com sol ou ascendente em touros, aproveita, já manda para essa pessoa esse vídeo para que ela consiga se organizar aí ao longo do ano também. Curta, compartilha, porque faz toda a diferença. E até o próximo vídeo.